Olá, você irá assistir a mais uma aula do CCUV, Curso de Cálculo em uma Variável. Nesta aula, eu vou resolver dois exercícios envolvendo o cálculo de limites de funções. Eu sou o professor Carlos Roppelato e você, seja bem-vindo ao meu canal. Então vejamos o exercício número 1. Seja f a função definida por f de x igual a 2x menos 6 e suponha que o limite de f de x, quando x tende a 4, é igual a 2. E, parte 1, use uma figura similar à figura 2, da aula 31 do CCUV, para um epsilon igual a 1 milésimo, determine um delta positivo tal que, se o valor absoluto da diferença entre x e 4 for positivo e menor que o delta, então, o valor absoluto da diferença entre f de x e 2 vai ser menor do que 1 milésimo. Então, essa figura que ele está se referindo aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês, quem ainda não assistiu, assista a aula 31. Lá eu dou a definição de limite. Segundo, vai aparecer essa afirmativa lá também. Segundo aqui, use as propriedades das desigualdades para determinar um delta positivo, tal que a afirmativa na parte I seja verdadeira. Então, vamos à solução. Então, ele está dizendo aqui que o limite da função 2x menos 6, quando x tende a 4, é igual a 2. Ele está dando um epsilon que é igual a 1 milésimo. Então, ele diz o seguinte, veja a figura 1 abaixo. Então, tem a figura 1 aqui, onde nós temos o eixo y, o eixo x e o gráfico da função f de x igual a 2x menos 6. Quando x tende a 4, a f de x ela tende a 2, é o que está dizendo aqui. Correto? O limite vai ser isso daí. E ele diz lá que ele quer um epsilon, ele dá um epsilon de 1 milésimo, ele quer descobrir um delta. Nós temos que descobrir aqui o delta. Bem, então vamos analisar essa figura aqui. Observe que os valores da função, eles aumentam à medida que aumentamos o valor de x. Então olha aqui, essa função f de x é uma função crescente. À medida que eu vou aumentando o x, o f de x está aumentando. Aqui, x1 vai ter esse valor aqui, o 4 vai ter esse valor, o x2 vai ter esse valor, então está aumentando. Dessa forma, analisando a figura 1, devemos ter um valor de quem? De x1, olha. Aqui eu tenho o x1, o x1 está à esquerda do 4. Do x1 até o 4, essa distância aqui é o delta, tem que descobrir esse delta. Do 4 até o x2 também é o delta, então tem que descobrir quem que é o delta. E aqui eu tenho 2. Do 2 até esse ponto aqui é 2 menos epsilon. Quem que é o epsilon? É 1 milésimo. Então, se eu pegar 2 e tirar 1 milésimo, eu vou ter aqui como 1,999. Daqui do 2 até esse ponto é 2 mais epsilon. Como o epsilon é 1 milésimo, então eu vou ter 2,001. Então, eu tenho que descobrir quem que é o x1, tal que o f de x1 tem que ser igual a 1,999. E um x2 tal que o f de x2 tem que ser igual a 2,0001, né? 2,001. Então, aqui trocando aqui na função o x por x1 e fazendo as contas aqui, então vou ter 2x1 menos 6 igual a 1,999. Fazendo essas contas, eu vou descobrir que o x1 tem que ser igual a 3,9995. Então, esse carinha aqui nós já sabemos que ele tem que ser igual a 3,99 mais o 95. E o x2? Quem é o x2? Se eu pegar o x2 e substituir na função, eu vou ter 2x2 menos 6 igual a 2,001 aqui. E fazendo essas contas aqui, nós vamos encontrar que o x2 tem que ser 4,0005. Opa, então esse rapazinho aqui é 4,0005. E sendo 4 menos 3,9995, ou seja, eu vou pegar o 4 e tirar esse ponto aqui, eu vou descobrir o delta, que vai dar quanto? 0,005, ou seja, 5 décimos de milésimo. Se eu pegar o x2 e tirar o 4, também vou ter o delta, que vai ser o mesmo valor, 5 décimos de milésimo. Então, teremos delta igual a quem? 5 décimos de milésimo. De tal modo que essa afirmativa aqui, eu já descobri o valor do delta, né? Se o valor absoluto, ou seja, o módulo da diferença entre x e 4 for positivo, maior que zero, né? E menor do que esse delta aqui, que é 5 décimos de milésimo, então
o valor absoluto da diferença entre a função f de x e 2 ser menor do que 1 milésimo. Beleza, então agora vamos para a parte 2. Vejamos agora a solução da parte 2. Então o que está dizendo na parte 2? Use as propriedades das desigualdades para determinar um delta positivo tal que a afirmativa na parte 1, que é essa afirmativa aqui, seja verdadeira. Então aqui, como a função nossa f de x é igual a 2x menos 6, então eu vou pegar esta parte aqui da função, da afirmativa, e vou escrever ela de maneira diferente. Então f de x menos 2, o módulo, né, é igual a 2x menos 6, troquei f de x por 2x menos 6, menos 2. Aqui é um parênteses aqui, ó. Então vamos fazer essa continha aqui, ó. 2x menos 6 menos 2 vai dar menos 8. Então vou repetindo aqui, ó. O valor absoluto da diferença entre f de x menos 2 vai ser igual a quem? 2x menos 8. Colocando 2 em evidência, eu vou ficar com 2 que multiplica x menos 4. E, portanto, o módulo da diferença entre f de x e 2 vai ser igual a quem? Aqui eu tenho um módulo de 2 que multiplica x menos 4. Propriedade do módulo. O produto aqui, o módulo de um produto pode ser igual ao produto dos módulos. Então, o módulo de 2 vai ser 2 e o módulo de x menos 4. Então, aqui esse módulo aqui, a diferença de f de x menos 2 aqui, vai ser igual a 2 que multiplica o módulo de x menos 4. Queremos determinar um delta positivo tal que, agora vamos colocar aqui na afirmativa. Se o zero for menor do que o módulo da diferença entre x e 4, menor do que o delta, então o módulo da diferença entre f de x e 2 vai ser menor do que 1 milésimo. Continuando, isso é equivalente a dizer que se o módulo da diferença entre x e 4 for positivo menor que delta, então, agora eu vou substituir esse valor aqui, ó, por quem? Pelo valor aqui dessa desigualdade, desse módulo aqui, que é 2 que multiplica x menos 4, que é asterisco aqui. Só troquei. Isso aí implica que se, está equivalente aqui, se o valor absoluto da diferença entre x e 4 for positivo, menor que delta, então, agora o que eu vou fazer aqui? Vou dividir os dois lados aqui por 2, então vou ficar com o módulo de x menos 4 menor do que 1 milésimo dividido por 2. Continuando, isso é equivalente a dizer que se o módulo da diferença entre x e 4 for positivo menor que delta, então o módulo da diferença entre x e 4 vai ser menor que 5 décimos de milésimo. Então essa afirmativa nos possibilita escolher um delta igual a 5 décimos de milésimo como um valor adequado. E dessa forma teremos um argumento onde esta parte aqui, ó, essa primeira parte aqui, o módulo da diferença entre x e 4 é positivo menor que 5 décimos de milésimo. Isso implica que vou multiplicar os dois lados aqui por 2, correto? Então eu vou ter aqui, agora aqui eu já estou eliminando essa parte que eu tenho que ser positivo, então eu vou ter que multiplicar por 2 aqui e aqui, eliminei essa parte que é positiva, né? Tem que concluir que já é positivo, né? Isso implica que agora eu faço a distributiva, eu jogo 2 lá para dentro do módulo. Então 2 se multiplica x, 2 se multiplica menos 4 dá menos 8. 2 se multiplica 5 décimos de milésimo dá 1 milésimo. E aqui eu vou ter que isso implica em quem? Agora eu vou separar, vou fazer o caminho de volta. Eu vou colocar aqui o menos 8 como sendo menos 6 menos 2 para voltar na nossa função. O lado direito ficou igual aqui. Isso implica que essa parte é a função f de x menos 2, então o módulo de f de x menos 2 tem que ser menor do que 1 milésimo. E assim mostramos que se o valor absoluto da diferença entre x e 4 é positivo menor que 5 décimos de milésimo, então o valor absoluto da diferença entre f de x e 2 vai ser menor do que 1 milésimo. E portanto, qualquer número positivo menor do que 5 décimos de milésimo pode ser escolhido no lugar de 5 décimos de milésimo como o nosso delta requerido. Ou seja, eu estabeleci que o limite máximo aqui do delta tem que ser menor do que 5 décimos de milésimo. Qualquer valor que eu pegar nesse intervalo aí, eu vou ter essa afirmativa aqui verdadeira. Agora vamos ver um exercício, mais um exercício que é o número 2. Neste segundo exercício nós temos o seguinte: use a definição de limite de uma função estudada na aula 31 do CCUV, o link também está na descrição, para provar que o limite de 2x menos 6, quando x tende a 4, é igual a 2. É a função que nós vimos no exercício número 1.
Então a definição vai estar aqui agora. Bem, solução. Primeiramente devemos satisfazer a exigência que diz que f de x igual a 2x menos 6 tem que ser definida para todo número de algum intervalo contendo 4, exceto possivelmente em x igual a 4. Como f é uma função polinomial, então f ela é definida para todos os números reais. Logo, qualquer intervalo aberto contendo 4 vai satisfazer essa exigência. Agora devemos mostrar que para todo epsilon positivo existe um delta também positivo, tal que se 0 é menor do que o valor absoluto da diferença entre x e 4, que é menor do que delta, então o valor absoluto da diferença entre 2x menos 6, que é a nossa função, 2, que é o limite dela, tem que ser menor do que o epsilon. Daqui vai ser a equação 1. Então, o que está dizendo aqui na definição ali, essa parte aqui de baixo aqui que está dizendo na definição dessa afirmativa aqui. Lá no exercício 1, nós mostramos que o valor absoluto da diferença entre 2x menos 6 e 2, ele é igual a 2 que multiplica o valor absoluto da diferença entre x e 4. Desse modo, a afirmativa 1 é equivalente à afirmativa se o valor absoluto da diferença entre x e 4 é positivo e menor que delta, então 2 que multiplica o valor absoluto da diferença entre x e 4 é menor do que o epsilon. Isso é equivalente a dizer que se 0 é menor do que o valor absoluto da diferença entre x e 4, que é menor do que delta, então eu dividi os dois lados aqui por 2, o valor absoluto da diferença entre x e 4 é menor do que meio epsilon. Logo, a afirmativa acima, essa afirmativa aqui, nos diz que meio epsilon é um delta satisfatório. Então, escolhendo esse valor para delta, teremos o seguinte argumento. O valor absoluto da diferença entre x e 4 ele tem que ser positivo e menor do que delta. Então, como ele tem que ser positivo, aqui então nós eliminamos essa parte aqui do zero e vamos multiplicar esse valor absoluto aqui por 2 aqui e o lado direito também por 2. Então, vou ficar com 2 vezes o valor absoluto da diferença entre x e 4 menor que 2 vezes o delta. E isso daqui eu passo esse 2 para dentro do módulo, né? Então, eu vou ter aqui 2 que multiplica x, 2x, que multiplica menos 4, menos 8, que é menor do que 2 delta. Tudo isso daqui implica que, agora que eu separo o menos 8 e menos 6, menos 2, para obter a função. Então, aqui eu tenho que o valor absoluto da diferença entre a função 2x menos 6 e 2 é menor que 2 delta. Isso implica que o valor absoluto da diferença entre a função e 2 é menor do que o epsilon. Então, 2 delta é o epsilon, pois nós vimos anteriormente que o delta é meio epsilon. Está aqui, ó, epsilon e meio epsilon, dividido por 2, né, que é o delta aqui, né? Essa condição aqui e essa é a mesma, tá? Dessa maneira, definimos que se o delta for igual a meio epsilon, a afirmativa 1, que é esta afirmativa aqui, será verdadeira. Com isso, provamos que o limite de 2x menos 6 quando x tende a 4 é igual a 2. Especialmente, se o epsilon for igual a 1 milésimo, então fazemos o delta igual a metade de 1 milésimo, ou seja, o delta é igual a 5 décimos de milésimo. Esse foi o valor que encontramos lá no exercício número 1, né? Portanto, qualquer número positivo menor do que meio epsilon pode ser usado no lugar de meio epsilon como o valor do delta solicitado. E com a resolução desse exercício, encerramos mais uma aula. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite e faça a sua inscrição, deixe seus comentários e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Roberto.